estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 4, quero lembrar que o PET 4 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é o professor Rafael Barbosa, de Física. E nesta aula vamos retomar o tema Leis de Newton, que foi necessário para que os alunos pudessem resolver os exercícios do Enem, não é isso? Isso sim, né? Obrigado. Vamos lá? Bem-vindos, estudantes, bem-vindos. Bom, então na aula de hoje, a gente vai falar das leis de Newton, reforçar o conteúdo das leis de Newton e vamos fazer também alguns exercícios que caem em alguns vestibulares e também no Enem. Bom, primeira coisa que eu quero falar com vocês antes de a gente começar a retomar o assunto leis de Newton, é definir o que é cinemática. Cinemática nada mais é do que uma parte da mecânica que se estuda os movimentos dos corpos sem se preocupar com as causas deles. Então, nesse conteúdo, vocês devem ter estudado a ideia do que é posição, do que é deslocamento, a ideia de velocidade, aceleração, queda livre. Você estudava esses conceitos, mas sem se preocupar com essas causas. Agora, quando a gente começa a falar de leis de Newton, que a gente começa a trabalhar força, a gente está entrando no ramo da mecânica que se chama dinâmica, que é o estudo das causas desse movimento. E aí, mais especificamente falando, dentro da dinâmica, nós vamos estudar a ideia de força, as leis de Newton e alguns outros conceitos que a gente vai ver mais à frente, como a ideia de energia mecânica, quantidade de movimento. Bom, e aí a gente retoma a ideia de força, né? Na verdade, força ela só vai acontecer quando houver interação entre mais de um corpo. E vale lembrar que a força ela é uma grandeza vetorial, beleza? E essa grandeza ela é o resultado da interação entre dois ou mais corpos. Bom, e essa interação ela resulta na alteração da velocidade de um corpo, ou ela pode resultar também na deformação desse corpo. Eu posso usar a força para amassar um objeto, por exemplo, ou para manter um objeto em equilíbrio, por exemplo, para sustentar essa caneta. Eu estou aplicando aqui uma força de modo que essa caneta fique em equilíbrio aqui na minha mão. Bom, a unidade de força, a mais usada por nós e também no Sistema Internacional de Unidades, é o Newton. Mas existem outras unidades de força. Uma outra unidade muito usada também é o quilograma-força, o KGF. E a relação entre quilograma-força e o KGF é que 1 quilograma-força é aproximadamente 9,8 newtons. Vale lembrar que o newton é o mais usado entre as atividades e é a unidade padrão do sistema internacional. Bom, com isso a gente entra então agora na primeira lei de Newton, que fala o seguinte: um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, ou um corpo em movimento retilíneo uniforme tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme, a não ser que uma força atue sobre ele. Isso quer dizer o seguinte: se essa caneta está parada, ela vai permanecer parada até que uma força atue sobre ela e tire ela do estado de repouso. Ou, se essa caneta estiver em movimento retilíneo uniforme, ela vai continuar em movimento retilíneo uniforme, a não ser que uma força atue sobre ele, fazendo com que ela mude de direção ou altere o seu valor. Bom, e aí a gente entra numa questão que fala o seguinte: as estatísticas indicam que o uso de cinto de segurança deve ser obrigatório para prevenir lesões mais graves em motoristas e passageiros no caso de acidentes. Fisicamente, a função do cinto está relacionada com primeira lei de Newton, lei de Snell, lei de Ampère, lei de Ohm ou primeira lei de Kepler? Bom, a gente tem que pensar que o cinto ele serve para nos proteger em casos de colisões ou uma freada brusca. Porque a gente tem que entender o seguinte: o carro ele está em movimento. Logo, o seu corpo também está em movimento junto com esse carro. Se esse carro ele para de uma vez, ele sofre uma freada brusca, o seu corpo ele tende a permanecer em movimento. E nesse caso, o carro para de uma vez e o seu corpo tende a permanecer em movimento, ele tende a bater no para-brisa. E a ideia do cinto de segurança é justamente proteger esse arremesso, né? Você não vai ser arremessado. Ou seja, a função do cinto de segurança está relacionada com a primeira lei de Newton, conhecida também como lei da inércia. Essa questão do Cefete. A imagem mostra um garoto sobre um skate em movimento com velocidade constante que, em seguida, choca-se com um obstáculo. Então tem aí o
o garoto sobre o skate ele bate no obstáculo e o garoto cai. A queda do garoto justifica-se devido ao princípio da inércia, letra A. Né? Então, o garoto estava em cima do skate, estava em movimento junto com o skate ele parou de uma vez, mas a tendência do corpo é continuar em movimento, e por isso ele cai. Uma nave espacial é capaz de fazer todo o percurso da viagem após o lançamento com os foguetes desligados, exceto para pequenas correções de curso. Desloca-se à custa apenas do impulso inicial da largada da atmosfera. Esse fato ilustra também a primeira lei de Newton, que é a alternativa C. Né? Então, quando o foguete ele sai da atmosfera, ele já adquiriu esse movimento retilíneo uniforme, ele pode desligar os seus motores porque ele vai continuar em movimento. Ele só vai ligar os motores caso ele queira mudar a direção do percurso. Por quê? A lei de inércia fala que um corpo em movimento retilíneo uniforme vai permanecer em movimento retilíneo uniforme, a não ser que uma força atue sobre ele. Então, ele precisa ligar o motor para poder mudar a direção do foguete. Enem. Em 1543, Nicolau Copérnico publicou um livro revolucionário em que propunha a Terra girando em torno de seu próprio eixo e rodando em torno do Sol. Isso contraria a concepção aristotélica, que acredita que a Terra é o centro do universo. Para os aristotélicos, se a Terra gira do oeste para leste, coisas como nuvens e pássaros que estão presos à Terra precisariam estar sempre se movendo de leste para oeste, juntamente com o Sol. Mas foi Galileu Galilei que, em 1632, baseando-se em experiências, rebateu a crítica aristotélica, confirmando assim o sistema de Copérnico. Seu argumento, adaptado para a nossa época, é: se uma pessoa dentro de um vagão de trem em repouso solta uma bola, ela cai junto aos seus pés. Mas se esse vagão estivesse se movendo com velocidade constante, a bola também cai junto a seus pés. Isso porque a bola, enquanto cai, continua a compartilhar do movimento do vagão. O princípio físico usado por Galileu para rebater o argumento aristotélico foi a lei da inércia. Né? Então, ele fala o seguinte: o vagão está parado, o objeto também vai estar parado, certo? E ele vai cair junto aos pés. Mas, se o vagão ele entra em movimento, esse objeto também entra em movimento. No caso, a gente vai considerar o movimento horizontal, junto com o vagão. E na hora que esse objeto cair, ele vai ter o movimento vertical, mas também vai ter o movimento horizontal, que é a tendência dele, certo? Da lei da inércia. E são movimentos independentes. Por isso, esse objeto, com o vagão em movimento, ele cai junto aos pés da pessoa também. Então, a alternativa aqui vai ser a alternativa A. Com isso, a gente relembra também um conceito importante, que é o equilíbrio de um corpo. Um corpo ele vai estar em equilíbrio em duas situações: quando o corpo estiver em repouso ou quando esse corpo estiver se movendo em linha reta com velocidade constante. Vamos pensar, se eu tiver esse copo aqui, ele está em repouso, então ele está em equilíbrio. E quais são as condições para que esse corpo fique em equilíbrio? Primeira condição, a força resultante que atua nesse corpo tem que ser zero e o momento resultante, visto em aulas passadas, também tem que ser igual a zero. Se obedecer essas duas condições, podemos afirmar que o corpo está em equilíbrio. Então, se o exercício falar um corpo se move com velocidade constante, em linha reta, ou um corpo encontra-se em repouso, pode ter certeza absoluta que esse corpo está em equilíbrio, o somatório das forças atuando nele é igual a zero. Com isso, a gente faz a questão do Enem 2013. Em um dia sem vento, ao saltar de um avião, um paraquedista cai verticalmente até atingir a velocidade limite. No instante em que o paraquedas é aberto, instante TA, ocorre a diminuição de sua velocidade de queda. Algum tempo após a abertura do paraquedas, ele passa a ter velocidade de queda constante, que possibilita sua aterrissagem em segurança. Que gráfico representa a força resultante sobre o paraquedista durante o seu movimento de queda? Então, a primeira coisa, a gente vai ter que entender o problema. O paraquedista, ele vai saltar. Quando ele salta, ele ainda não abriu o paraquedas. Ele cai em queda livre, aumentando a sua velocidade. Ao aumentar a velocidade, a resistência do ar também aumenta. E aí, essa resistência do ar, ela vai aumentando até chegar
a um valor igual ao peso. Quando isso acontece, a resultante das forças é igual a zero. Então, vamos pensar. O paraquedista ele começa a cair devido à força peso, e aí essa força faz com que ele aumente a velocidade. Isso faz com que a resistência do ar vai aumentando no sentido contrário ao peso, até que chega um momento em que essas forças se anulam. Quando essas forças se anulam, força resultante é igual a zero. No instante TA, ele abre o paraquedas, e aí ele vai aumentar a força de resistência do ar. Lembrando que essa força está no sentido contrário, então é uma força considerada negativa. E aí, o paraquedista que estava a uma certa velocidade começa a reduzir a sua velocidade, até que ele chega numa velocidade constante. E quando ele chega na velocidade constante, isso significa que ele volta para o equilíbrio, ou seja, volta a resultante das forças igual a zero. Então, no primeiro momento, nós temos uma força resultante para baixo, fazendo com que ele aumente a velocidade, beleza? Essa força ela vai diminuindo até que chega a zero. E no segundo momento, que é no instante TA, ele vai ter uma força no sentido contrário, fazendo com que a velocidade diminua e chegue a zero também essa força resultante, beleza? Então, o gráfico que melhor representa isso aí é o gráfico B, beleza? Bom, e aí a gente agora entra na terceira lei de Newton, que fala o seguinte, é a lei da ação e reação. Dado um corpo A que exerce uma força no corpo B, que a gente vai falar que é a ação, o corpo B também exerce uma força no corpo A, que seria a reação, de mesmo valor, mesma direção, porém no sentido contrário. Ou seja, se eu tiver um corpo e esse corpo promove uma força em um segundo corpo, esse segundo corpo também vai promover uma força no primeiro, beleza? Essa interação, essa força tem o mesmo valor, tem a mesma direção, só que em sentidos contrários. Uma observação que é importante fazer aqui é que o par de ação e reação não acontece no mesmo corpo, acontece em corpos diferentes, certo? E aí essas forças, muitos alunos tendem a confundir que são forças que se anulam. Elas não se anulam porque para duas forças se anularem tem que ter o mesmo valor, tem que ter a mesma direção, só que tem que ter sentido contrário. E digo mais, tem que estar atuando no mesmo corpo. O par de ação e reação atua em corpos diferentes. Então, olha só para vocês verem um exemplo aqui das imagens. Nós temos o martelo fazendo uma força no prego. Então, a setinha vermelha seria a força que o martelo aplica no prego. E a setinha azul seria a representação da força que o prego aplica no martelo. São pares de ação e reação e são forças que acontecem em corpos diferentes. Olha só para vocês verem o garoto chutando a bola. Então, o pé do garoto ele vai exercer uma força na bola, e a bola vai exercer uma força no pé do garoto, no sentido contrário. Tem o mesmo valor, tem a mesma direção, só que em sentido contrário. E são em corpos diferentes. Para vocês verem aí um lançamento de um foguete, né? Então, o motor, ele faz uma força expulsando os gases do foguete, e aí esse gás, ele vai empurrar o foguete para cima, tá? Então, são pares de ação, uma força que acontece nos gases e uma força que acontece no foguete. Outro exemplo aqui é quando você está andando. Quando você anda, você tende a empurrar o chão para trás. E o chão vai empurrá-lo para frente, tá? E essa força que o chão usa para empurrar a gente para frente vai ser denominado força de atrito, que nós vamos ver numa outra aula. E aí a gente vai fazer agora uma questão de Enem. Fala o seguinte: uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto? Bom, gente, vamos pensar o seguinte. Quando você anda, você tende a empurrar o chão. Então, o chão vai exercer uma força sobre os seus pés, certo? E aí, essa força ela vai ser paralela ao chão e ela vai estar apontada para o mesmo sentido de movimento dessa pessoa. Então, se eu estou andando, o meu pé empurra o chão para trás e o chão vai me empurrar para frente. Então, essa força de atrito tá ela é paralela ao chão, paralela à superfície e tem o mesmo sentido de movimento dessa pessoa, que é a alternativa letra C, paralela ao plano e no mesmo sentido de movimento. E após estudar a terceira lei de Newton,
Um estudante concluiu que um cavalo, ao tentar puxar uma carroça, não deveria sair do lugar, já que o cavalo faz uma força sobre a carroça e vice-versa. A respeito dessa observação, marque a alternativa correta. Gente, quando o cavalo ele puxa essa carroça, ele vai andar. Tá? Então ele está errado. E por que ele está errado? Porque o par de ação e reação são forças que acontecem em corpos diferentes, elas não se anulam. Inicialmente ele entendeu, esse garoto, pressupõe-se que ele entendeu que são forças que se anulariam, mas elas não se anulam porque esse par de ação e reação atua em corpos diferentes. Então a alternativa vai ser D. O estudante está errado, pois as forças aplicadas são de mesma intensidade, mas atuam em corpos diferentes. Sendo assim, não haverá equilíbrio e a carroça movimentar-se-á. E agora a gente volta para a segunda lei de Newton, tá? Que é uma relação da força com massa e aceleração. Então fala que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E aí a gente consegue fazer mais algumas questões. Vamos fazer essa aqui. Um corpo com massa de 5 kg é lançado sobre um plano horizontal liso, com velocidade de 40 metros por segundo. Determine o módulo da intensidade da força que deve ser aplicada sobre o corpo contra o sentido de movimento para pará-lo em 20 segundos. Bom, então vamos desenhar aqui o problema. Eu tenho um corpo que está se movimentando com uma velocidade de 40 metros por segundo e eu quero fazê-lo parar, ou seja, eu quero diminuir a velocidade. Então, para diminuir a velocidade, eu preciso aplicar uma força no sentido contrário a esse movimento. Tá? E aí, eu tenho que imprimir uma certa aceleração, tá? E eu quero pará-lo em 20 segundos. Vou usar a segunda lei de Newton, mas eu preciso saber qual que é o valor da aceleração, tá? E aí a gente vai voltar lá na cinemática, que fala que a aceleração é a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo. A velocidade final, quando ele para, vai ser 0, menos a inicial, conforme o exercício, de 40 metros por segundo, dividido por 20, que vai dar menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, essa vai ser a aceleração. E esse menos 2 significa que a aceleração ela vai estar apontada no sentido contrário ao movimento também, ao sentido contrário ao sentido progressivo. E aí, a gente sabe o valor da aceleração, a gente consegue calcular a força resultante, que fala que força resultante é igual a massa vezes aceleração. A massa é de 5 kg, a aceleração é de menos 2 metros por segundo ao quadrado, então a força 5 vezes menos 2 vai dar menos 10 newtons, que vai ser a nossa alternativa, letra C. Bom, da PUC, um automóvel com uma massa de 1.200 kg tem uma velocidade de 72 km por hora. Quando os freios são acionados, provocando uma desaceleração constante e fazendo com que o carro pare em 10 segundos. A força aplicada ao carro pelos freios vale em newtons igual a... Bom, gente, vamos redesenhar aqui, desenhar o problema também, ilustrar o problema. Nós temos um carro que está andando inicialmente com uma velocidade de 72 km por hora e aí vai acontecer a frenagem. Então, ele vai reduzir a velocidade até parar. E ele quer saber justamente qual que é a força aplicada pelos freios. Primeiro, a gente tem que calcular qual que vai ser a aceleração, tá? Mas antes, como a gente está trabalhando com Newton, a gente precisa transformar essa unidade que está em quilômetros por hora para metros por segundo. Então, nós vamos dividir o 72 por 3,6 e nós vamos achar a velocidade inicial igual a 20 metros por segundo. E aí nós vamos jogar na fórmula lá da cinemática de aceleração, que fala o seguinte: aceleração é velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo tempo. Eu quero parar o carro em 10 segundos, né? Inicialmente, a velocidade dele é 20 e ele vai parar, a velocidade final vai ser 0. Então, 0 menos 20 dividido por 10 vai dar menos 2 metros por segundo ao quadrado. De novo, esse aceleração igual a menos 2 metros por segundo ao quadrado significa que a aceleração está apontada no sentido contrário ao movimento. Agora a gente aplica a segunda lei de Newton, que fala o seguinte: força resultante é igual a massa vezes aceleração. A massa do veículo é igual a 1.200. A aceleração que ele tem que sofrer para parar o carro em 10 segundos é de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a força resultante vai ser igual a 1.200 vezes menos 2, vai dar menos 2.400 newtons. De novo, esse menos significa o sentido contrário do movimento, mas a força aplicada tem, em módulo, um valor de 2.400 newtons, que é a alternativa B. Bom, pessoal, a gente vai ficar por aqui.
Agradeço a participação de vocês, mandem as suas perguntas e até a próxima!